Estou aqui hoje com Felipe dos Santos Rocha, Felipe Rocha. Felipe é um cara que admiro muito, um grande profissional e também um grande amigo aí. A gente se conheceu em 2017, eu fiz um workshop em São Paulo e ele foi um dos meus alunos. E hoje você vai ver que aquele ditado que o aluno supera o mestre aconteceu aqui nesse bate-papo. Naquele workshop lá de 2017, o Felipe, né, ele trabalhava nos bastidores de um player do mercado que foi lá para aprender um pouco mais de marketing digital e ele falou, pô, posso levar o cara que faz todas as paradas por mim, porque eu sou o produtor, né, o cara que aparece e tudo mais. Eu falei, claro, pô, leva lá. Né? Não era só o cara que trabalhava, mas também era o sócio dele lá. E naqueles 2 dias, né, Felipe, foram 2 dias bem intensos ali, a gente se conheceu, Bem teve massa. um contato e começou ali uma amizade, né, uma troca ali dentro do mundo do marketing digital e vendas online, empreendedorismo online. E de lá para cá, muita coisa aconteceu na minha vida, obviamente, na vida do Felipe, e hoje a gente vai trazer para você aqui, neste Salencast de hoje, esse bate-papo para você entender que nem toda jornada é simples, né? Mas chega uma hora que todas as dificuldades valem a pena a gente persistir e passar por elas. Então, Felipe, quero te agradecer aí, cara, ter aceito o convite da gente bater esse papo aqui. E queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera aí. E vamos lá, bora lá. Não tem script aqui, que é na hora que a gente vai criando aqui. Bora lá. Massa, massa. Eu te agradeço, cara, o convite. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. E, putz, foi uma jornada, né, para poder chegar até aqui. E, assim, vou contar bem rapidamente a minha história. Eu sou um cara que, assim, você falou, né, superou o mestre e tudo, mas é bondade sua, cara. Porque a gente sabe que O gatilho da cada curiosidade. um tem, cada um tem essa jornada, né? E a superação ela é mais pessoal do que das outras pessoas, assim, né? Então, para mim, pessoalmente, ter os resultados que a gente alcançou aqui é uma superação pessoalmente muito legal, assim, para mim. Porque eu, cara, eu não tenho aquela história triste, pô, passei fome, né? Tive dificuldade e tal. Eu sempre tive uma vida muito boa, assim. Meus pais me deram, pô, tudo que eu sempre quis e estudei em escola particular e tal. Tive uma boa educação. Eu, como todo jovem, né? Eu comecei muito perdido, assim, no que eu queria fazer, Chegou a fazer porque o meu faculdade? pai. Não, não, eu não sou formado. Não tenho diploma, não. Não, só para saber. E isso é uma parada que eu me orgulho hoje, que antes eu não me orgulhava, não. É muito louco. Mas assim, quando eu comecei, quando eu era muito jovem, assim, tinha 17, 18 anos, eu eu estava muito perdido, sacou? Porque o meu pai, ele tinha uma agência de publicidade que, pô, era muito bem sucedida aqui em Vitória, no Espírito Santo, né, que é onde eu moro hoje, né, moro em Guarapari Nossa, atualmente, mas é pertinho. E ele chegou a ganhou 7 galos de ouro em Gramado, com logomarca e tal, na época. Eles foram muito bem-sucedidos. Só que, cara, por questões, assim, de sociedade, a empresa acabou se desfazendo e quebrou e tal. E foi na época que isso aconteceu. Hã? a sociedade é uma bosta, cara. É muito foda. É foda. Ele é um case de sucesso de sociedade, né? Mas, enfim. E eu já comecei assim, eu cheguei a trabalhar com ele, né, tive um background de design muito legal e tal nessa época, foi meu primeiro trabalho até, mas foi justamente na época que eu estava no ano de fazer meu vestibular, de escolher o que eu queria fazer naquela época, né. E eu queria muito fazer publicidade, porque Já tava. estava totalmente dentro daquele ramo ali que eu já estava exercendo, que eu gostava pra caramba, eu, putz, mexia muito com esse programa de design e tal. Só que aí eu fiquei muito na dúvida na época, porque, pô, a empresa do meu pai quebrou, né, ele ficou totalmente desanimado de retomar isso e tal, eu falei: "Ah, bicho, porra, se não deu certo pra ele, não vai dar certo pra mim". Tudo certo. E na hora que você escolheu uma parada que é o que eles vinham fazendo, ele quebrou. Aí você falou, opa, peraí, não é tão simples assim, deixa eu escolher melhor aí. E é muito Pois é, e aí eu, legal.
você falando como eu conheço também a tua história, né, pós-marketing digital ali, você vai chegar nela lá, até te interrompendo, porque a parada aqui é assim mesmo, velho. Eu interrompo, você Não, conversa, tranquilo. tudo bem. Esse background que você teve aí de publicidade, design, ele foi fundamental para você ingressar, né, no mundo digital, né? Não que você hoje não utilize, hoje você utiliza muito isso, mas falando, foi talvez ele a portinha de entrada, porque eu lembro que quando você chegou lá naquela sala, você ficou lá no, eu olhando assim para vocês, né, na sala, você ficou lá no cantinho do lado direito. Eu lembro até hoje, cara, dessa parada. Você ficou bem Também lembro. na pontinha, mesmo, no último lugar lá em cima do lado direito. E aí, eu lembro que quando eu pedi para cada um ali se apresentar e falar e tudo mais, você falou que você fazia, cara, eu sou o cara responsável pela estrutura, né? Faço páginas, landing pages. Foi até onde que você começou ali, né? Você era o cara que mais fazia essa estrutura, né? Landing page, páginas, umas páginas bonitonas, né? Pelo design que você manja aí. Você começou, foi essa portinha de entrada aí, não foi? Foi isso mesmo. E aí você Eu, tava fazendo eu, vestibular e desistiu da parada toda. pô, tava para fazer vestibular, aí na minha casa era assim, meu pai era empreendedor e a minha mãe concursada do Banco do Brasil. Então era um oposto, sacou? Estabilidade e risco. Então eu tava nesse meio aí. E aí, cara, como, né, muitos jovens, eu não tive naquela época a coragem de peitar e falar assim, vou fazer isso porque é uma parada que eu gosto. E eu tive muita pressão, assim, por parte da minha família, de falar, pô, isso não dá dinheiro, pô, que seu pai já não deu certo e tal. E eu desisti disso. Fui fazer curso técnico, porque eu me formei no ensino médio, acho que era com 17 anos, eu era um ano adiantado. Eu falei, vou fazer um curso técnico aqui para ver se é isso que eu quero fazer e começar a trabalhar. Que essa é uma característica que eu sempre tive, assim, eu queria trabalhar, queria ganhar minha grana, eu não queria ficar dependendo dos meus pais. Eu fiz curso técnico, formei em eletrotécnica, sou técnico em eletrotécnica, Não, mas, bicho, o máximo que eu faço é trocar um chuveiro, uma lâmpada. nunca arrumou uma tomada em casa, mas tá tudo bem. Não, as tomadinhas arruma e É que tudo, mas vou perguntar pra Michelle depois, velho. pode perguntar. Então, eu troco algumas paradas sim, mas não sei mais nada, cara. E aí, depois que eu terminei o técnico, eu vi como é que era esse mercado e tal, e falei assim, bom, seguindo essa linha de raciocínio, preciso fazer engenharia. E aí É, entrei na engenharia. com engenharia. Oi? Com engenharia. Era engenharia de produção que eu fazia. Sei. Eu fiz engenharia química, cara. Sou engenheiro químico Caramba. lá na USP, Você velho. formou? Formei, pô. Me formei. Pô, Como eu não sei, porque eu mais jogava bola do que fazia aula, né? Enfim, terça e quinta tarde pô, massa não demais. tinha nenhuma aula que eu assistia, tudo era futebol. Inclusive, eu ia responder chamada de uniforme, cara, porque a gente jogava de uniforme. Aí, na hora da chamada, os caras, ô, chamada! Eu subia correndo a escadinha lá, ia lá, presente. Aí teve até um professor que falou: ó, você não precisa vir responder chamada, não. Eu te dou aqui presença até o final do semestre, você não vai passar mesmo? Eu falei, beleza. Passei com 9 de média, velho. Caraca. Eu tinha uma facilidade para aprender essas coisas de exatas, enfim, isso aí me ajudou, me ajuda por um lado, mas hoje olhando para o passado, né, putz, que vacilo não, né, cara, é a cabeça. Eu entrei na faculdade com 17 anos, cara, que cabeça que você tinha ali, né, velho, 17 anos é muito moleque para escolher É, uma profissão, né? Eu acho, né? Muito novo, né, enfim, eu também nem escolhi, entrei por um acaso, enfim, uma história meio doida aí, mas vamos voltar na sua aí. pô, muito massa. E essa parada de engenharia. Eu entrei na engenharia, diferente de você, eu não tenho essa aptidão para exatas, assim, de pegar aquilo ali e aprender muito rápido. Eu consigo aprender, mas eu não tenho facilidade. E, cara, a engenharia foi tensa, assim, porque principalmente a parte de cálculo eu reprovei acho que umas 3 ou 4 vezes na mesma matéria. E, e assim, fiquei naquela, né? Fiquei patinando pra caramba ali, mas foi legal, me trouxe principalmente um pensamento analítico que hoje eu utilizo para o tráfego, né? Dentro da parte na parte de estratégia também, pô, lógica matemática, lógica computacional, isso para mim foi a melhor base que eu pude ter na engenharia, mas enquanto eu estava fazendo engenharia, eu estava trabalhando e aí ficava muito complicado, assim, de levar as duas coisas, né? Porque a engenharia é muito pesada, você sabe.
Pesado, é pesado. Mas eu acredito que hoje, eu olho para o passado, né? Acho que tem até um vídeo muito massa que é do Steve Jobs, que ele fala de conectar os pontos, né? É, Não foi, apesar de ter feito engenharia química, eu nunca trabalhei de fato ali com engenharia química, né? No começo quando eu era estagiário, até tinha um pouco mais de envolvimento. Mas a engenharia me deu a capacidade analítica de analisar processo. Então, hoje, quando eu vejo um funil de vendas, eu vejo uma estratégia, putz, vamos vender uma consultoria, um curso digital, um e-book, um produto físico. Eu consigo, na minha cabeça, literalmente, cara, desenhar todo o processo. Então, eu desenho desde, sei lá, o tráfego, o engajamento, a conversão, aí para onde o cara vai, se o cara clicar, e se ele assistir esse vídeo, se não assistir. Então, toda aquela engenharia do marketing, né, eu consigo literalmente desenhar na minha cabeça. Então, essa capacidade de olhar o processo como um todo, a engenharia me deu, né? Então, acredito que hoje sim, foi muito válido ter feito, né? Apesar de não ter feito com a qualidade que deveria, né? Mas não, reprovei algumas matérias, mas terminei nos 5 anos da engenharia lá. Um pouquinho de sufoco, correndo atrás de alguns prejuízos ao longo. tá bem, tá melhor que muita gente aí. Ah, tá. Galera formava com 6, 7 anos lá. Tem gente que nem se formou ainda. Eu conheço um monte de gente lá que jubilou 2 vezes lá, enfim. Mas enfim. Então, assim, a engenharia me trouxe isso daí. E aí você falou que isso te ajudou, né? Essa base da engenharia te ajudou muito no tráfego. E falando em tráfego, velho, fala aí o que tu faz, cara. Até agora você não falou. Sei que Pois você é. tá nessa parada aí, mas hoje, Não, tranquilo, pô. A gente vai pulando, depois volta na história, de boa. cara, segue, Hoje eu. cara, vai, você quer continuar a história, vamos continuar, a gente chega lá então. Não, beleza, eu vou tentando ser mais breve aí. E aí, nessa época da engenharia, eu trabalhava, consegui na época um trabalho como assistente de marketing numa distribuidora. E para mim, cara, quando eu entrei lá, comecei a trabalhar um pouco, eu falei, caraca, é isso aqui que eu quero fazer, bicho. É com isso que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com marketing, não quero trabalhar com publicidade. Porque lá me trouxe uma base assim de que a gente tem que fazer ações para poder vender, e não só aquela publicidade clássica que eu via lá, de Buzzdoor, Outdoor, Que era o que seu pai fazia. logo, que era o que meu pai fazia. Nessa época não tinha mídia social, então Ah, não existia esse trabalho, sacou? Isso é coisa de 12 anos atrás, por aí. Então, bem diferente, né? E esse trabalho foi muito massa. Nessa época, eu eu pude crescer muito dentro da empresa, porque o setor era muito pequeno, né, e a galera da empresa aquela mentalidade, assim, limitada de: "Pô, vou fazer o que eu tenho que fazer, arroz com feijão. arrozinho com feijão ali e acabou". E eu entrei nessa empresa muito motivado por alguns problemas pessoais, assim, eu falei: "Caramba, eu vou entrar de cabeça aqui e vou fazer o meu melhor". Entrei lá, fiz o meu melhor e com 6 meses, mais ou menos, eu fui promovido a coordenador de marketing. Coordenava a galera lá e foi mais ou menos naquela época da crise lá da Dilma, que teve uma crise no Brasil, mandou um monte de gente embora e uma das pessoas que foi mandada embora foi meu chefe, e eu fazia tudo que ele fazia já, e o galera da empresa viu lá: "Vamos economizar e vamos botar um moleque aqui com gás". Eu entrei lá, trabalhei pra caramba e tal. Só que chegou um momento que, né, eu nunca vou esquecer, assim, eu conversei com meu pai, logo depois que eu fui promovido e tal, eu estava todo feliz, assim. Aí ele chegou para mim e falou: "Felipe, tô muito feliz com a sua promoção e tal, pô, parabéns". Meu pai é super pra cima, assim, sacou? Né? Aí só que ele falou um negócio comigo: "Cara, todo mundo numa empresa e na vida de forma geral tem uma data de validade". Então, ali ele me trouxe uma base muito grande, que eu não iria ficar naquela empresa para o resto da minha vida. E o que que ele queria dizer com isso, assim? Que eu fosse buscar alguma coisa a mais. E para o caso dele, como não tinha dado muito certo essa coisa da empresa, era estudar para um curso, alguma coisa assim. Só que aí me gerou uma outra ideia. Qual que foi essa ideia? Eu falei assim: "Cara, eu preciso ter um negócio, preciso empreender". Foi a primeira vez que passou na minha cabeça empreender. Por quê? Porque ele já tinha dado errado, então eu fiquei pensando: "Pô, será que eu vou dar certo?", sacou?
E aí eu comecei a pesquisar sobre empreendedorismo e tal. E aí eu caí, não me lembro por quê, numa série do Bruno Ávila, Pô, sei quem é. que eu lembro até hoje o nome da série, O Mercado Milionário dos Cursos Online. Que massa. Essa série eu não lembro. Cara, Eu conheci o Bruno Ávila, a gente já fez alguns cursos juntos, né? Algumas imersões, workshops, e eu lembro que uma vez a gente estava até almoçando num desses daí, e ele contou um pouquinho da história dele, né? Da onde ele veio. Ele veio do rádio TV, né? Ele veio mais do rádio. Se você olhar, inclusive, as lives que ele faz, tem muito do rádio, tem propaganda inserida na live, tem aquelas chamadinhas, tem abertura. Eu acho, puta, uma puta produção, sacou? Eu acho ele é massa. muito massa, ele é muito massa. E as chamadas são foda, né? Hoje que a gente manja um pouco mais de copyright, né? Dessas coisas assim mais avançadas dentro do marketing digital, que muita gente ainda nem sabe o que é e tudo mais. As Aham. chamadinhas aí, puta, isso aí fisga, né, velho? É isca que a galera morde mesmo. Aí você mordeu. É, mas nessa época ele fez um lançamento clássico mesmo, aquele interno, Uhum. tiveram os capítulos, e ao mesmo tempo estava rolando o lançamento do Fórmula de lançamento do Érico. E eu conheci na época. Eu acompanhei os dois lançamentos. E aquilo ali, para mim, sabe quando você. É tipo a luz do fim do túnel? Você fala assim: caramba, esse aqui é o caminho. Puta merda, eu vou seguir por aqui. E aí foi isso, assim. Preciso acompanhar esses caras. Acompanhei os dois lançamentos ao mesmo tempo. E incrivelmente os dois abriram o carrinho, né, abriram a venda do curso no mesmo dia, na mesma segunda-feira. E nessa época eu estava conversando com um amigo que ele estava fazendo coaching e tal, e aí a gente pensou em abrir uma parada junto. Eu entrava com a parte online e ele entrava com a especialidade dele lá de coach. Então a gente ia fazer esse trabalho junto, ele acompanhou o lançamento junto comigo. Aí quando eu vi lá a abertura do carrinho, vi o Érico, acho que era 4 ou 5 mil na época, e vi o do Bruno, era uns 1.200, assim. Aí eu 4, pensei, caramba, vou. tá hoje em 2021, né? A gente já tá gravando aqui em 2021. E 4, 5 mil na época, porra, é uns 10 conto hoje, né? Era grana pra caramba, assim. Aí eu pensei, pô, bicho, eu vou no do Bruno aqui, porque eu, pô, gostei do conteúdo dele, é um preço que eu posso pagar. Aí a gente dividiu esse curso, eu e esse meu amigo, e foi aí que eu tive o primeiro contato com o marketing digital. Só que tinha um conjunto de habilidades para fazer um lançamento que eu ainda não tinha, mas uma outra parte eu já tinha, que era essa questão do design. Pô, eu já tinha uma noção boa do que era você fazer uma página, ter um WordPress ali para colocar uma landing page. E eu fui aprendendo algumas coisas ao longo do caminho. Gravar, usar lapela, câmera, como é que sincroniza áudio. Todas essas coisas básicas assim, sacou? Eu fui aprendendo nesse início junto com ele. Só que eu não tinha noção do que era tráfego, o que era copy, era um curso que ensinava você a montar seu curso online, mas não tinha essa pegada tão forte Não igual tem. é hoje, toda essa base que a galera tem, sabe? Eu também, assim, eu não entrei no marketing digital pelo Érico Rocha, mas foi ele que deu, acho que, o meu maior salto no marketing digital. E a minha história é um pouquinho parecida, assim, né? Que o curso do Érico, quando eu também assisti o lançamento do Fórmula, foi a primeira turma online dele, porque ele tinha feito uma turma offline, né? Depois ele fez a primeira turma online. E eu lembro que eu tinha, sei lá, faltava poucos meses para eu casar. Eu não lembro exatamente qual mês que era ali, mas faltava poucos meses. E, cara, quando você vai casar, porra, é muito louco. Tudo é muito caro, velho. Tudo é muito caro. Essa caneca aqui custa R$ 3, mas pro casamento custa 15, velho. É absurda a parada. E aí eu falei, caralho, assisti os vídeos, falei, puta, preciso comprar essa parada. Agora, como que eu convenço a Paula, né? A gastar mais, sendo que, pô, a gente tá prestes a casar, eu vetei um monte de coisa, né, pro casamento. Não, corta isso, corta aí. A função do homem é essa, né? A mulher quer comprar tudo, o homem só vai picotando, né? E aí eu falei, pô, como que eu convenço ela? Eu falei, já sei, velho. Do mesmo jeito que o maluco me convenceu, cara. Botei ela para assistir os vídeos, só fiquei olhando. Aí ela assistiu. Aí ela virou e falou assim, quando que abre as inscrições? Eu falei, beleza, era o que eu precisava ouvir.
Aí eu comprei e entrei. E o Fórmula é exatamente isso. Eu também tenho essa facilidade que você tem também, com tecnologias, né? Vamos chamar assim. Porque desde pequeno, o meu primeiro site eu codei, ele codar mesmo, em 97. Então, cara, era tudo mato mesmo. Então, essa facilidade, esse conjunto de habilidades é o que eu acho que muita gente peca e para hoje no marketing digital. Porque, assim, se você olhar hoje lá na internet, tem trocentos mil cursos de como vender pelo Instagram, como vender pelo WhatsApp, como vender curso online. Cara, tem um monte de guru aí, velho, ensinando alguma coisa. Só que o cara não fala que para continuar executando isso, ele tem que ter um conjunto de habilidades que, putz, não é simples ou intuitivo para muita gente. Tem gente que, quando você falou agora, um WordPress, tem gente que aqui deve ter falado, caralho, isso é grego, velho, não sei nem que porra é essa. Sacou? Então, o que para a gente é fluido, é simples, pô, vamos fazer um lançamento? Vamos. Na tua cabeça você já sabe o que tem que subir página, fazer isso, blá, 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 copy, tráfego, criativos. A gente fala numa linguagem, né, que é simples, mas quando você está no início ali da jornada, ou até aquela pessoa que nem no meu caso, né, são pessoas que não são marqueteiros, ele só quer usar o marketing para vender o produto ou serviço dele, não é intuitivo, não é simples, né, cara? É. E existe um conjunto mesmo de habilidade, né? Eu sempre falo aqui, assim, com a minha esposa, que é a minha sócia, a Michelle, ela é especialista em copy e eu faço a parte do tráfego. Esposa é E só nós... voluntária, né, velho? Você tá ligado? ela manda em tudo. 99,9% das ações são dela, né? Você tem zero. Ela manda na parada toda aqui. Se ela tiver de bom humor, senão você tá fora. Quebra. E aí a gente forma uma dupla muito legal, porque Sim. a gente considera que são 3 pilares para poder fazer um lançamento, né? A copy, o conteúdo e o tráfego. Para fazer bons lançamentos é preciso isso. Então, a nossa parte como coprodutor, a gente entrega copy e tráfego. Também tem a parte de toda a arquitetura, né, das páginas, e-mail marketing, essa coisa toda, mas meio que já está ali implícito dentro desse trabalho de coprodução. E, assim, só para fechar esse parênteses, né, a gente tem um conjunto de habilidades e, geralmente, quando uma pessoa vai lançar sozinha, vai lançar solo, inclusive a gente chama aqui uma galera que às vezes começa a fazer isso de lançador solo, que era o que eu fazia no início, né? Eu era sozinho ali, jogava nas 11, como a galera diz aí. Então, editava, gravava, captava, fazia edição de vídeo, fazia vinheta, fazia landing page, fazia o e-mail marketing, fazia o funil, fazia os posts. Cara, fazia de tudo, assim. E nessa época não tinha tanto essa coisa do tráfego, a galera não ensinava tanto isso. Copy também, nossa, era uma parada bem... Tanto que copy a galera meio que usava copy no sentido de copy-paste, né? De copiar e colar, porque você pegava o script de um, só transcrevia para você, né? Era a época do Conradão lá, que ele vendia o Copy Samurai, que tinha um monte de script, né? Era um software que você só punha algumas informações e ele já gerava. E eu mesmo, até o meu, sei lá, segundo ou terceiro 6 e 7, eu usei uma copy que eu achei fantástica do Jerônimo Temel, que é um cara que eu admiro muito. Ele fez um lançamento lá, 3 vídeos, o vídeo de vendas, né? Eu catei aqueles vídeos, baixei na época, era no YouTube, e, cara, eu botei o fonezinho de ouvido, eu fiquei acho que uns 2 dias, botando em slow motion, tudo que ele falava eu só ia transcrevendo. É o que você falou, pô, hoje, né, eu jamais faria isso, eu pagaria para alguém transcrever para mim. Mas naquela época era o lançador solo, né? Então fazia todas as funções. Aí eu peguei aquele script e, do mesmo jeito que ele falava para coach, eu comecei a falar para arquitetos na época. E, cara, funcionou muito bem. Tanto que eu fiz vários 6 e 7, né? Que é R$100 mil em 7 dias, para quem não sabe o que é isso, um jargão do marketing digital. Com esse script pronto, né? Pronto, assim, que eu peguei de alguém e transcrevi. Então, só mudei alguns elementos ali, né? Do meu método e tudo mais, e funcionou. Só que hoje a gente vê que, assim, o mercado evoluiu a um nível que se eu pego a sua copy e copio mesmo, não funciona. Não funciona. Até porque muitas audiências hoje se cruzam, né? O cara que está vendo o meu lançamento está vendo o seu, então já tomou uma proporção
que isso já não é mais suficiente, né? Essa habilidade de copiar já não é mais suficiente, sem a habilidade de fato de criar uma cópia, né? E você falou, só lembrando a galera que você está vendo aqui no YouTube, só se inscrever no canal aqui, aperta aqui em inscrever e ativa aí a notificação. Você está aqui no Spotify ouvindo ou no iTunes aí, se inscreve aqui no podcast também para continuar recebendo aí. E só para a gente continuar, Felipe, aqui, quero voltar num ponto que você tocou aí, que você falou que hoje você é coprodutor. Explica para a galera que parada é essa aí, mano. Vamos lá, você tem o produtor, que é o cara que produz conteúdo ali para a internet. Geralmente ele é chamado de especialista, porque ele é um cara que é especialista num determinado assunto e ele produz conteúdo para uma audiência. E tem a figura do coprodutor, é a pessoa que faz a parte toda estrutural de um lançamento e ajuda esse especialista a se lançar e a lançar também um curso digital dentro do mercado. Então, hoje, a gente faz toda a parte que o produtor ele não faz, que é landing page, copy, e-mail marketing, tráfego, a gravação e edição dos vídeos, suporte, configuração no Hotmart, e uma cacetada de coisa. Então, a figura do coprodutor, ela vem sempre para somar ao produtor, para alavancar aquele cara que está ali do outro lado, porque ele não dá conta de produzir todos os conteúdos, conseguir crescer a audiência dele, dar suporte nas mídias sociais e fazer esse monte de coisas que eu falei anteriormente. Tem gente que consegue fazer isso? Tem, mas é uma galera muito diferenciada, né? Eu acho que quando o cara tenta fazer tudo isso sozinho hoje em dia, ele bate num teto muito rápido, porque sei lá, a gente fala muito tempo atrás, mas sei lá, 3, 4 anos atrás, a gente não tinha infinidade de redes sociais que tem hoje, infinidade de pontos de contato, né? Então dava para fazer antes, era muito mais simples, né? Porque eu até brinco que qualquer merda que você falasse antes vendia e realmente acontecia. Eu já vi um lançamento no passado de um cara, ele gravou os CPLs dele no quarto dele, um puta buraco de ar-condicionado atrás, um barulhão de cachorro latindo, a cama toda desarrumada, e vendeu, velho. Hoje em dia, cara, se você não tiver um mínimo de qualidade numa produção, num áudio, num vídeo, numa cópia, não vai, não rola. Então, eu acho que o cara que tenta fazer tudo sozinho, ele primeiro bate num teto, né? Que é a capacidade dele de gerenciar de qualidade, né? monte de tarefa. Segundo, que geralmente esse cara que é um produtor, né, que ele produz conteúdo, produz alguma coisa, ele pega a expertise dele e ajuda outras pessoas, ele não quer fazer isso, sacou? Ele não quer. E terceiro, que ele também não sabe fazer tudo isso. E mesmo se ele souber, chega num ponto que ele não quer fazer, sacou? Porque, pô, o cara, ele quer chegar lá, tá ao vivo aqui com a audiência dele e entregar o conteúdo. Ele não quer saber se a API da Hotmart tá linkada com a área de membros, sacou? Essas coisas técnicas que a gente fala aqui, ele, porra, velho, não é isso, sabe? Para ele. Então, a sua figura, né, ou a figura do coprodutor, eu vejo que hoje ela é uma profissão. Hoje é uma profissão que ela vem crescendo muito, porque a demanda dos produtores vem crescendo e a necessidade de ter essa base para sustentar esse produtor, ela vem junto, não tem jeito. Né? Eu vejo isso como algo que quem está querendo começar no mundo digital e não quer se expor como um produtor, né, que nem geralmente tem gente que não gosta também de se expor. Né? Esse é um ponto interessante. É um bom caminho. Conteúdo e tudo mais, que nem, pô, conheço gente que tem conteúdo pra cacete, mas o cara não quer se expor. Então ele fica mais nos bastidores e tudo mais ali, né? E hoje, essa sua audiência de produtor, então, só pra gente alinhar, hoje você, o teu público-alvo, né? A tua audiência são os produtores. Você ajuda esse cara. Né? Você pega o produtor e fala, vem pra cá que eu cuido de tudo para que você, de fato, produza, né? E aí os dois juntos crescem ali. Qual que você acha que é a maior dificuldade? Por que você acha que esse cara não consegue fazer tudo sozinho? Ou quando tenta, às vezes, alguns coprodutores, ele quebra a cara, ou agências ali, ele quebra a cara. O que você acha disso hoje no mercado? Porque é o seguinte, existe uma ilusão muito grande de que, vamos lá, comprei um curso de marketing digital, independente de qual seja o curso.
fiz o curso inteiro, pô, estudei pra caramba e tal. Vou fazer um lançamento. Cara, na hora que você vai fazer um lançamento, muitas coisas acontecem ali, né, de alguns problemas, algumas questões que não estão dentro daquele curso. Por quê? Porque uma coisa é quando você, né, vamos colocar assim, você tem um lutador de boxe, ele está fazendo ali o sparring, né, que é aquele treinamento com outro lutador também. Ali é um treino, ali os caras não vão, ele não vai bater com tanta força quanto o oponente dele vai bater na hora da luta. Então, E o ambiente quando, favorece, né? O ambiente controlado, né? exatamente. Então, quando você vai fazer um lançamento, você tá com o seu oponente, ele tá te dando porrada forte, te dando porrada forte. Você não tá, às vezes, preparado para aquelas porradas ali. E aí, ou o cara desiste porque fez o primeiro lançamento e o mercado é muito forte, né, cara? Ele vende que, pô, tem como você fazer mais de 100 mil reais em 7 dias, 7 em 7, né, que é 1 milhão em 7 dias. Essas duas marcas a gente já fez aqui com a coprodução, mas são 7 dias de carrinho aberto. Mas no meu caso, e no caso da Michelle, né, que é minha sócia, a gente está há mais de 5 anos estudando para poder chegar num nível desse, chegar num lançamento desse. Tem gente que chega antes? Tem. Mas é igual o lutador de boxe, você precisa treinar, você precisa ir também para as lutas e não ficar só fazendo um monte de curso, que aí na hora que você faz o lançamento, você aprende, cara. E o melhor momento do lançamento, não, para mim, não é quando abre o carrinho, é quando o lançamento passa e você tem a oportunidade de fazer uma parada chamada debriefing, que é listar tudo o que deu certo e tudo o que deu errado no lançamento, para que no próximo você possa Melhor. repetir o que deu certo e melhorar o que deu errado. Achei que você ia falar que o melhor momento é quando passa o lançamento, que aí você pode sacar o dinheiro da Hotmart. Essa parte é boa É também. bom também, né? Faz Mas, parte do jogo. mas a nível de aprendizado, cara, o debriefing é o melhor momento para se aprender, muito mais do que qualquer curso de marketing digital, sendo bem sincero, assim. Muito louco, né? Porque eu acompanho seus debriefs, são fantásticos. Tipo, pô, vale por um curso mesmo, né? E eu lembro que uma vez eu estava no workshop, chama Workshop de Oferta, do Giordano Narda. Um cara fantástico, fantástico. Não sei se você conhece ele ou não. Conheço, ele é bom pra caramba. E é um cara bom, não só tecnicamente falando, profissionalmente falando, não, um cara bom de coração, né? Um cara que, putz, muito massa. E eu lembro que ele falou uma parada muito interessante lá, que ele falou assim, cara, pior do que não vender é você vender e não saber o porquê vendeu. Aquilo ali, tipo, eu tava na luta de boxe tomando a porrada naquele momento. Sabe quando dá no queixo? Porque é isso. Hoje eu vejo muita gente falando assim, fiz um lançamento, né? Fui lá, criei conteúdo, fiz stories pra caramba, blá, 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 e vendi. Aí eu pergunto para o cara, beleza, por que você vendeu? Não sei. Por quê? Se você não sabe, você não replica. Né? Porque vendas é um processo, né, de convencimento. Você vai convencendo a pessoa ao longo de um processo até ela comprar de você. E o lançamento, né, o modelo lançamento, que até foi criado pelo Jeff Walker, trazido para cá pelo Érico, ele propõe isso. Ele pega uma audiência que não está consciente ali de um problema ou está pouco consciente, traz essa consciência e convence ela de que o seu produto ou serviço é o melhor para ela naquele momento. Então, é um processo que você tem que fazer a pessoa passar. E se você não tem esse processo, você não sabe por que você está vendendo, você não consegue replicar no próximo. Então, eu vejo que muita gente consegue ali algumas vendas no primeiro, segundo, porque, de repente, sei lá, pegou uma demanda reprimida e ela não consegue replicar. Por quê? Porque o balde esvaziou, saca? E aí ela não sabe como enche esse balde. Então, é super importante esse debriefing que você faz, né? Eu acompanho, eu acho fantástico, né? O jeito que você estrutura ele, principalmente, porque mostra exatamente, cara, acertei aqui, repito, aqui errei, não faço mais, aqui dá para melhorar, eu otimizo. Né? Então, puta, eu acho muito massa isso daí, cara. E hoje, deixa eu te perguntar, cara,
quem que seria hoje um produtor ideal para você, no seu conceito aí? Quem que você fala, cara, o produtor ideal é o cara ou a mulher que tem essas características? Vamos lá. Até é uma filosofia que a gente segue aqui na agência. Não tem nem certo e nem errado. É o que funcionou para a gente. Claro. Então, isso é uma coisa que a gente usa muito, porque a experiência de cada pessoa é muito valiosa, né? Então, é uma coisa que é meio que indiscutível, assim. Para a gente, o produtor ideal, cara, é aquele que já tem uma audiência, porque hoje a gente está no mercado que para quem está entrando na coprodução, quem quer ter uma agência de marketing digital de lançamento, tá no início assim da onda. Mesmo o marketing digital chegando num nível de muito profissionalismo, pô, você vê uns caras grandes aí fazendo um lançamento em estúdio, pô, 10 câmeras, mesa de corte e tal, luz, né? Parece um Tony Robbins lá. Mas isso não é a realidade do mercado ainda, né? Então, tem muitos produtores, muita gente produzindo conteúdo na internet que nunca vendeu, que tem uma audiência altamente engajada e que está querendo comprar alguma coisa daquele expert ali, mas ele nunca ofereceu nada. Então, hoje, o que a gente busca? A gente sempre busca um especialista que já tem audiência, já tem uma audiência mínima ali. Não basta só ter audiência, ele precisa ter um engajamento legal com a audiência dele, precisa ter comentário, precisa ter curtida. Ah, curtida é métrica de vaidade. Mas precisa, cara, porque é o algoritmo lá do Instagram. Então, se ele tem curtida, vai entregar mais, se ele tem comentário, vai entregar mais ainda. A gente olha os números de story, a gente também olha o nicho do cara, se a gente vai conseguir escalar naquele nicho, porque, pô, se eu for para um nicho, igual a gente estava conversando esses dias aí, uma pessoa que especialista em cacto e suculenta, putz, a nossa meta é fazer 7 em 7, cara. Eu acho que não tem como fazer 7 em 7 nesse nicho, então a gente acaba não escolhendo por esse motivo também. A gente tem A gente analisa muito também se o cara ou se, se a mulher é comunicativo, se ele tá ali junto com o público dele, bem, se a comunicação dele é clara. E uma coisa que a gente sempre tenta buscar antes do lançamento é se a pessoa sabe vender. Porque tem gente que, pô, o cara quer fazer um lançamento, ele quer ganhar dinheiro e tal, mas ele tem uma crença limitante de que com vendas, com ganhar dinheiro. Então, na hora que você fez um lançamento lindo, maravilhoso, na hora que vai abrir o carrinho, o cara vai, né, ter que seguir um script ali, né? Porque não tem como ser de outra forma. Ele vai seguir um script ali, ele trava, ele não roda bem a abertura do carrinho, porque ele tem essas crenças. Então, com a experiência, a gente conseguiu ver nas pessoas esses problemas e tal, que quando você está começando não tem como saber. E também a gente tem esses pontos, né, que a gente vai fazendo esses filtros, que a gente já teve alguns resultados também. Sim. Dentro do marketing digital, 6 em 7, 7 em 1, 7 em 7. Então dá para poder escolher mais alguns experts. Eu acompanho muito essa tua jornada aí. E é interessante isso, né? Você falou de, por exemplo, porra, a pessoa tem que saber vender. Saber vender é uma técnica, né? A pessoa ela pode desenvolver isso ao longo do tempo, é natural, né? Então, se você treinar isso, com o tempo você vai ser um bom vendedor. Só que tem gente, como você falou, tem algumas crenças, algumas coisas que ela tem que lidar com isso antes de se tornar um bom vendedor. E nada de errado se de repente alguém, né, que é coprodutor, que tem alguma agência, fala assim, não, eu vou pegar esse expert que não sabe vender e vou treinar ele durante, sei lá, um ano, para daqui um ano a gente... Com certeza. Massa, beleza. Só que no nível que você está hoje, né, pro que você quer de objetivo, é esse que é o teu cliente ideal, né? Que dentro do marketing a gente fala, o seu público-alvo, o seu avatar, o seu canal e tudo mais. Então, assim, o que quero deixar para cada um aqui que está vendo a gente aqui no YouTube ou ouvindo a gente aqui nas plataformas de podcast
é que o cliente ideal do Felipe pode ser ou não o seu, e tá tudo bem, saca? Você e o Felipe pode ter agências que fazem o mesmo tipo de serviço, né, ou algo na mesma, no mesmo nicho ali, mas com públicos totalmente diferentes. Por isso que eu também, Felipe, acredito no que você falou, que, cara, a gente está engatinhando no mundo do marketing digital. Porque, pô, tem um monte de expert aí que você, não quer atender, porque não faz parte do teu público-alvo, do teu cliente ideal, e segundo, você não Sim, tem sim. capacidade de atender, sacou? Porque às vezes você não tem. Isso é um dos valores aqui também, assim, por que a gente tem muitos filtros? Porque a gente não acredita que ter muitos experts vá dar um resultado, nem para a gente, nem para os especialistas. Então, a gente tem uma quantidade bem reduzida em vista do mercado para conseguir gerar mais resultado para essa galera, entendeu? Então, a gente aumenta o nível de exigência porque para a gente poder aceitar um expert, ou quando sai algum, ou quando a gente vai fazer um investimento, aumenta a equipe para poder trazer mais gente, entendeu? Mas a ideia não é ter um monte de expert. Eu lembro que quando eu estava muito próximo, né, da galera de coach, né, que eu palestrei em alguns eventos, enfim, e eu lembro que a maioria, cara, mas a grande maioria dos coaches ali, dos profissionais liberais, a galera que inclusive são meus mentorados, eles sempre procuram uma agência, né? Porque a agência, principalmente essa galera nova, eu ia falar molecada, mas essa galera nova, não precisa ser molecada no sentido de idade, né? Essa galera nova que está chegando no marketing digital com essa promessa de caralho, vou vender pra cacete, curso digital tem uma margem de lucro muito grande e tal. É. Eles chegam com essa promessa de não, vem para cá que a gente vai escalar, né? A gente vai escalar. E aí chega lá o profissional, o coach, o profissional liberal, o ortopedista, o médico, o fisioterapeuta, o arquiteto, e ele chega lá, cara, vai para a agência e daqui 3, 4 meses tá puto pra caramba, jogou dinheiro fora e não funciona. E eu falo exatamente isso que você falou. Eu falo, cara, uma agência ele tem, sei lá, 10, 15, 20, 30 clientes. Então, por processo, por lógica, o que ele fizer para um, ele vai replicar para todos. Só que o que funciona para um pode não funcionar para você. Então, você ter menos clientes, eu, na minha visão, até como prestador de serviço, né, de consultoria e tudo mais, quanto menos clientes, mais bem selecionados, é melhor. Inclusive, ontem, né, eu fiz uma live falando exatamente isso, que menos clientes trazendo mais resultado, não só financeiramente falando, te trazendo mais resultado é melhor, cara. É melhor para todo mundo, inclusive para o cara também. Então, hoje eu vejo que muitas agências falam assim, não, vem para cá que a gente vai lançar você. Eu tenho um amigo meu que fez MBA comigo em 2007, lá em Juiz de Fora. Ele me procurou esses tempos aí. E ele falou, pô, você está há mais tempo no mercado digital e com mais eu estou querendo lançar um curso na área de finanças, mais especificamente na investimento em ações de longo prazo na Bolsa de Valores. E aí eu procurei algumas pessoas e um cara lá de uma agência X, ou enfim, ele falou, cara, se você me der esse projeto para eu lançar, em 10 dias eu faço 3,5 milhões e eu te dou 25%. Aí ele me perguntou se o percentual estava dentro do mercado e tal. Eu falei, cara, se tal ou não tal, não sei, mas vou te falar, um cara que chega para você sem audiência, sem conteúdo, sem nada, promete para você que você, com o que você tem hoje, partindo literalmente de quase zero, né, vai fazer 3,5 milhões em 10 dias, ou esse cara é muito mentiroso, ou esse cara tem alguma coisa que ninguém sabe no mercado, velho, porque não é possível isso, não existe isso. Ainda mais no primeiro lançamento, né? Com Porra, certeza. então, E, muita gente assim, essa galera cai, cara. Cai. uma coisa que a gente também aprendeu, assim, e aí não é nem de fazer promessas desse nível, mas é gerenciar a expectativa com um especialista, entendeu? Porque mesmo com alguns números, às vezes, enfim, você conseguindo ali ter lançamentos anteriores, é preciso ter um pé no chão na hora de falar de valores, né? De Sim. valores não, de Grana. cifras, de grana, porque você cria muita expectativa, né? E aí você fala assim, ah, não, nesse lançamento aqui a gente consegue fazer 100 mil reais. Aí você vai lá, faz o lançamento e tal, faz 85 mil. Aí fica todo mundo frustrado. O produtor fica, o coprodutor também fica,
E se você for olhar, de repente o lançamento deu um lucro legal, deu uma grana muito boa, mas porque por uma expectativa errada, fica aquela sensação de fracasso, mas que na verdade não é um fracasso, né? Então isso foi uma coisa que a gente aprendeu com a experiência, a gente já cometeu esse erro e hoje a gente segura a onda na hora de fazer as promessas, a gente vai mais pé no chão, entendeu? Saquei, cara. E assim, é muito louco isso, né? Porque a expectativa, ela de fato, ela pode fazer um resultado ser bom ou não. Se eu prometo para você, eu vou te ajudar a fazer 100 mil reais. Aí você fala, opa, beleza. Aí você vai lá e faz 95. Você vai ficar puto comigo. Porque, porra, você prometeu 100, não 95. Só que, cara, 95 é grana pra caralho, velho. Sacou? Então, alinhar essa expectativa faz um resultado ser bom ou ruim, dependendo do que você alinhou. E eu lembro que quando eu fiz meus primeiros ali 6 em 7, né? Eu fazia solo, então eu investia pouco, literalmente pouco, sei lá, 7, 8. Acho que o maior lançamento que eu investi foi 12 mil reais em tráfego. E fazia mais de 100 mil reais. Então a minha margem, ou seja, o que sobrava de grana era muito grande. E eu via players, né, dei consultoria até para alguns, fazendo muito mais que eu, fazendo 1 milhão de reais, só que o que sobrava depois era pouquinho. Por quê? Porque o cara investia pra cacete em tráfego, tinha equipe, tinha evento ao vivo que tinha que pagar, enfim, no final das contas sobrava menos do que eu sozinho fazendo um pouquinho menos de grana. Então, essa expectativa e a ilusão do dígito, né, do faturamento, as pessoas têm que ter a noção aí, quem está vendo e ouvindo a gente aí, que muitas vezes o número que você vê ali do cara dando um print, né, da tela da Hotmart não reflete de fato a realidade do negócio. Se você deve estar ligado nisso também, né, Felipe? Tem muito player aí do marketing digital que era da nossa época, né, vamos falar assim, lá de alguns anos atrás, que nem existem hoje mais, que literalmente quebraram e saíram do mercado, foram fazer outras coisas. Porque o cara fazia 1 milhão, só que sobrava no bolso dele e não pagava as contas do próximo lançamento, sacou? Então, esse É. cuidado com a gestão do lançamento é muito importante aí, né? E olhando hoje para tudo que você construiu, Felipe, tudo que você fez, né? Qual foi a maior cagada que você fez, cara, nesse mundo do marketing digital e empreendedorismo aí? Caraca, maior cagada. Ou as maiores, se quiser falar mais de uma, tá liberada aí. Você fala, caralho, eu fiz uma merda um dia, cara. Me arrependo. Nossa, deixa eu tentar lembrar aqui. Alguma coisa que você errou e fala, putz, cara, eu errei pela inexperiência, ou por, sei lá, o que tinha que acontecer mesmo. Muito às vezes de conduzir assim com o coprodutor, não, conduzir com o produtor ali, com o especialista, cara. A condução, às vezes, de expectativas mesmo, essa é uma parada que já pegou muito forte. Também isso, cara, eu lembrei aqui agora. Isso é uma coisa muito importante, bicho, que o coprodutor ele precisa fazer. Às vezes o cara, ele tá ali se matando, ele tá fazendo várias coisas, mas ele não passa pro expert o que ele tá fazendo, ou quais são os detalhes do resultado dele, quais são as ações. Então, cara, isso é complicado, porque às vezes o expert, ele tá ali, como ele tá produzindo conteúdo todo dia, cara, produzir conteúdo é foda mesmo. Não é uma parada que é lindo e maravilhoso. Tem gente que gosta, mas tem gente que, pô, gosta, mas é cansativo. Então ele vê que ele está produzindo conteúdo e tudo ali, e aí o coprodutor chega, faz o lançamento e ganha lá uma grana, se dá um bom resultado. Só que assim, se você não comunica o que você está fazendo, o cara não vai saber, bicho, o que você está fazendo. E Entendi. aí cria-se uma sensação de que o especialista é maior que o coprodutor, faz mais coisas, e dependendo da negociação, os dois ganham igual. Só que tem o lance do coprodutor, que ele é o cara estratégico, ele pensa numa estratégia para chegar naquele resultado ali, faz mil coisas, e isso é uma parada que eu errava muito, de não mostrar o que eu estava fazendo, porque eu pessoalmente tenho essa parada de ser meio lobo solitário, então eu vou lá, faço um negócio e tal, e tá resolvido. Mas não só quando você vai vender a sua ideia ou uma parceria com um especialista, que você precisa
tá ali mostrando para ele tudo, né? Você também, ao longo do relacionamento, você precisa trazer o que está sendo feito. É igual um relacionamento de casal, né, cara? Você falou, cara, assim, eu vou te trazer um exemplo prático, então, né? Eu também sofri desse mal, tá bom? E em 2017, eu fui contratado por um grande player do mercado, não vou citar nomes, obviamente, até por questões contratuais que a gente fez na época. A gente pode até falar um pouquinho de contrato depois também, mas eu fui contratado pelo seguinte: ele vinha fazendo lançamentos, né, sozinho, solo, ele tinha equipe e tal, mas ele conduzia tudo. E aí ele falou, cara, eu preciso de ajuda. E aí eu entrei na verdade como um consultor, só para dar uma consultoria para olhar o que estava ali. Quando eu cheguei, eu olhei como estava o negócio dele, eu propus uma outra coisa. Falei, cara, eu vou fazer junto com você o próximo lançamento. E aí, olha só, ele me pagou um fixo mais um percentual do resultado, beleza? Naquele lançamento, então assim, ele vinha fazendo em uma média de uns 300 mil reais de faturamento, tá? Faturamento. Só que, cara, ele Tá. sempre estava num perrengue pro próximo, sempre num perrengue pro próximo. Por quê? Ele não tinha gestão nenhuma das finanças dele. E eu tenho um background de finanças também, porque eu trabalhei em compras muitos anos, ligado a financeiro, então eu tenho esse negócio de controle de fluxo de caixa, fiz MBA sobre esse assunto e tudo mais. Primeira coisa que eu fiz, abracei as finanças lá. Cheguei para ele e falei assim, cara, vem cá, então me passa aqui todos os seus gastos, me deixa eu ver, olhar a fatura de cartão, quanto você investe aqui, tudo mais, equipe, salário, tudo mais. Montei uma planilha de fluxo de caixa, simples, mas montei. Tá, próximo Nossa. lançamento, como é que a gente vai fazer? Putz, assim, esse assado. Aí eu fui lá, conversei com todo mundo da equipe, cara, passava dias, literalmente dias lá no escritório dele com a equipe, entendendo o que aconteceu de errado nos lançamentos. A equipe me falava, foi correria, foi isso. Então, eu arrumei processos, automatizei coisa pra caralho, velho, de recuperação de carrinho, de boleto, de tudo que você imaginar. Eu sou um cara que gosta de automatizar e tudo mais, enfim. A gente foi rodar um lançamento, com tudo isso que eu vinha fazendo no background, e ele não sabia ou não via, beleza? Então, é o que você falou, o erro é meu de não ter mostrado, mas vamos lá. Naquele lançamento, o objetivo dele era fazer 7 dígitos, né? Pegar a plaquinha lá no troféuzinho. E aí ele queria investir em torno de 200 mil reais de tráfego, de anúncio. Quando ele falou isso para mim, eu botei lá no fluxo e eu falei para ele, falei assim, olha, se você investir 200 mil, você vai quebrar a sua empresa antes do lançamento. Porque pelo fluxo de caixa, ele não ia ter grana para pagar os funcionários e pagar algumas outras coisas lá, até receber essa grana de volta do lançamento. Eu falei, o limite que você tem para investir é 130 mil. Então vamos embora, vamos com 130. Fizemos o lançamento. Quando fechou lá as inscrições, né, que pagaram os boletos, tudo compensaram os boletos, a gente faturou 920 mil reais. Primeiro, foi o maior lançamento da história dele. Segundo, foi o maior em lucro da história dele, porque sobrou, eu reduzi custo. Cara, fiz um trabalho muito legal. Foi o maior em lucro da história dele. Foi o mais tranquilo. A equipe ficou ociosa. A gente teve que dispensar a galera, porque estava tudo automatizado, véio, tudo tranquilo, tudo fluindo. Então, tudo, processo tudo rodando. E foi também o maior em vendas dele, porque a maioria antes vinha de afiliados. Então, eu arrumei algumas coisas de copy, de Ah, tá. tudo mais, e a maioria veio de vendas dele. Então, ele recebeu mais por isso. Eu vi isso, porque eu fiz isso nos bastidores. Só que ele não percebeu isso, porque o que ele tinha em mente? Ele queria 7 dígitos. Sacou? E por não ter batido os 7 dígitos, na cabeça dele, o meu trabalho não foi bom. Porque na cabeça dele, se tivesse investido os 200, ele bateria. Sacou? Ele bateria a meta. Então, na cabeça dele não foi um bom trabalho. E aí eu assumo total responsabilidade de não ter mostrado para ele esse trabalho. Porque eu fiz achando que, puta, eu sei o que eu estou fazendo. É muito foda o que eu fiz. Só que se eu não mostro, se eu não exponho, a pessoa de lá não vê, ela não sabe. E não é responsabilidade dele, é minha. Então, o que você falou, ele tem total fundamento, porque eu vivi isso também. Foi uma das piores cagadas também da minha vida. Onde a responsabilidade você fez um puta trabalho, mostra para a pessoa de uma maneira que ela entenda, que ela perceba. Porque depois que ela já botou na cabeça que aquilo não foi um bom trabalho, é muito raro você reverter essa situação, saca? É bem difícil. Então, É bem cara, difícil mesmo. qual foi a maior, sei lá, maior conquista que você já teve aí, cara, nesses anos de empreendedorismo digital? Não só profissionalmente, Mo- talvez pessoalmente. Cara, a maior conquista foi. Porque assim,
Quando eu comecei no marketing digital, eu comecei junto com esse amigo e tal. Não deu certo por vários motivos, mas foi muito massa. Foi uma escola e tal. E aí eu entrei em outros projetos, fiz outros lançamentos, mas foram lançamentos menores, não foi uma coisa muito grande, mas também foi muito massa para eu poder aprender. E aí, e eu ficava estudando e tal, também prestava alguns serviços de marketing digital, que eu tinha saído dessa empresa que eu trabalhava, sacou? E depois eu reencontrei a Michelle, a gente se tornou sócio, depois a gente ficou junto e a gente teve uma oportunidade muito massa de poder fazer um lançamento grande, com um cara que já tinha uma audiência grande, um engajamento absurdo, e a gente fez esse lançamento. Eu coloquei assim, cara, 100% de mim no lançamento, estruturei tudo que eu podia. Lógico, tinha equipe, tinha sócios, tinha galera que fazia copy junto com a Michelle. Enfim, tinha uma estrutura grande. Foi um lançamento que eu trabalhei com outras pessoas. Antes era somente eu mesmo, era sempre solo. E na hora que a gente fez esse lançamento, tava assim, tava um clima, sabe aquele clima de que vai dar certo, sacou? Você sabe disso, que você já fez as cifras grandes aí. E aí beleza, né? A gente, cara, eu trabalhei muito nesse lançamento, assim. Eu fiz muita parte estrutural, que tava tirando do zero. Aí, na noite anterior que a página de vendas estava pronta, pô, lançamento é correria, bicho. Dependendo do jeito que você tá ali, muita coisa fica pronta em cima da hora. Então, nesse caso foi também. E eu tinha virado à noite, era 4 horas da manhã, tava ali fazendo uma configuração do e-mail para abrir o carrinho às 7 horas da manhã da segunda. Aí, beleza, fui dormir 2 horinhas, acordei 6 e pouco. Aí vi que o e-mail não tinha sido enviado ainda, e fiquei sentado assim, tipo, na frente do computador, esperando. E aí mandou o e-mail lá, a automação mandou. Aí beleza, eu falei assim, vou tomar um café, né? Porque, pô, cansadão, eu fui lá, tomei um café. Bicho, na hora que eu voltei, depois de uns 10 minutos, assim, eu dei um refresh no Hotmart, tinha feito 6 dígitos. Aí eu botei a mão na cabeça assim, falei, caralho, que foda, brother. E eu não podia acordar ninguém, né? Porque tava todo mundo cansado e tal, e eu fiquei ali sozinho, curtindo o momento, assim. E aí depois, quando foi um pouco mais tarde, aí eu liguei, né, pro sócio na época, liguei também pro expert. A Michelle já tinha acordado, aí eu também falei com ela e tal. Pô, a gente ficou em êxtase, assim. A gente fez uma ligação, todo mundo em conjunto, e quando deu meio-dia já tinha batido 500.000. Você me mandou mensagem. Te Quando mandei mensagem também, né? você fez 6 dígitos, aí eu, caralho, pô, massa, eu acordei cedo esse dia também. Caralho, aí depois de um tempo você me mandou a mensagem do 7. Aí bateu 7 dígitos no primeiro dia. Foi muito massa, cara, porque assim, muita gente está vendo e ouvindo aqui, pô, você vê lá, sei lá, o Pedro Sobral, o Érico Rocha, você vê esses caras assim, batendo os dígitos, você fala, pô, eu quero bater um dia, ou às vezes você se pergunta também, será que eu vou bater um dígito desse? E para mim foi muito, muito legal, porque eu estava vendo na minha frente ali acontecendo uma parada que eu vi naquele primeiro lançamento lá do Érico Rocha, do Bruno Ávila, os caras fazendo lá, pô, 6 dígitos e ali naquele dia fez 7, né? E eu falei, caramba, muito massa. Então, essa foi uma conquista muito legal, assim. E que foi uma conquista de equipe, não foi só uma conquista minha, né? Mas eu sei o quanto que tem da minha mão para aquilo ali também ter acontecido. Então, E foi você, muito massa. E depois disso, tiveram outros lançamentos. Teve outro 7 em 7, teve outro 6 em 7. A gente escalou lançamentos que faziam 30, 40 mil de outros experts, né? Para 300, 400 mil. Então,
É bem massa. É, Essa foi uma conquista maneira. competente, né? Eu acompanho você há muito tempo, né? Eu sou suspeito para falar, né? Gosto muito de você, assim, não só profissionalmente falando, mas como pessoa também. Você tem muita competência nisso. E só deixar, acho que um ponto que eu sempre gosto de quando a gente fala de dígitos, tem que tomar um cuidado, né? Porque a gente nunca sabe quem está ouvindo, em quais circunstâncias está ouvindo, né? Vendo e ouvindo. Eu sei que quando a gente olha ou fala sobre isso, fiz 100 mil reais, fiz 1 milhão de reais, fiz não sei quantos zilhões de reais, as pessoas tendem a achar que essa grana entrou para você, está no seu bolso, está na sua conta bancária. Não. Não, tá bom, gente? Só para deixar claro aqui, até para ninguém pedir dinheiro emprestado para o Felipe nem para mim aqui. Mas, mas o que é isso aí? Quando a gente fala disso, né? Pô, ele foi lá, deu um refresh, tinha 100 mil reais, depois 1 milhão de reais. Eu vejo isso hoje, tá? Com uma perspectiva diferente. Eu vejo que, cara, é um trabalho que você faz durante anos, né? Geralmente leva anos, que naquele momento você está colhendo. Então, imagina que você comprou um terreno, um saco de milho e adubo. E você está ali todo dia adubando, regando, plantando, desplantando pragas. E vai ter um momento que você vai pegar a máquina e vai colher aquele milho para vender. Sacou? E é esse o momento. Então, toma só um cuidado, quem está vendo e ouvindo e nunca conseguiu atingir esses resultados, porque eu acho que esses resultados que as pessoas falam de 100 mil, 200 mil, 1 milhão e tudo mais, ele é um resultado muito mais mental do que financeiro, né? Quando eu fiz o meu primeiro 6 dígitos, em 2015, aquele resultado de 100 mil reais foi muito massa, você vê na tua conta lá, né? Na tua conta, que eu digo, na tua conta da empresa, tá bom? Não é na conta pessoa física, não. Eu peguei aqueles 100 mil e fui comprar lá um carro, alguma coisa assim. É o dinheiro da empresa. Mas aquilo foi uma conquista muito mais mental, do tipo, puta, é possível, velho. A minha mensagem chegou para tanta gente que eles confiaram em mim a troco de me dar o financeiro deles em troca de uma promessa de um resultado, sacou? Então, eu acho que tudo é dinheiro, né? Eu acredito nisso hoje, né? Aprendi muito nesses livros que eu leio aqui do Tony Robbins, enfim, de Os Segredos da Mente Milionária, que dinheiro é troca de energia. Então, se você doa para as pessoas o seu conhecimento, sua expertise de coração mesmo, entregando o que você sabe, você é recompensado de várias formas. Uma delas é financeira. Então, eu não sei se você está vendo aqui no YouTube ou ouvindo, né, nas plataformas de podcast, só fica esse ponto de atenção para que você leve isso não como pessoas aqui, duas pessoas falando com, sei lá, querendo ostentar ou com soberba e tudo mais, porque são números, simplesmente números, que para muita gente pode ser muito, para outros pouco, né? Mas o mais importante é você ver que todo aquilo que você plantou, todo aquele processo que você construiu, todo aquele seu trabalho e empenho, né, toda aquela madrugada que você ficou acordado ali, foi recompensado. E uma das recompensas foi financeira. Só que como coprodutor, ou até como produtor mesmo fazendo isso, a gente sabe que esse dinheiro não vem para o bolso para você ir para o Caribe e ficar lá trabalhando com notebook na praia, né? Então não é assim. E ainda mais no nosso caso aqui, como coprodutor, principalmente nesse projeto, o coprodutor tem percentuais, né? E no nosso caso, a gente tinha um percentual que não era grande, principalmente no nível que a galera trabalha hoje, porque foi um primeiro projeto grande. Então, hoje a gente faz outros tipos de negociação e tal. E Tem uma pergunta para te fazer, inclusive do que você está falando aí, né? Que tem relação a essa com o mercado. Mas antes, só lembrar que você está vendo aqui no YouTube, se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí. Não esqueça de fazer isso agora. Você está nas plataformas de podcast, se inscreve aqui também no canal do podcast. Você falou você começou com um percentual pequeno, hoje provavelmente você deve ter uma negociação melhor, até pelo seu, que a gente chama de track record, né? Pelo seu histórico, você consegue negociar melhor. Só que eu sei que isso não é a maioria não está no estágio que você está, obviamente, né? A maioria do mercado de agências ou coprodutores, que é a sua expertise hoje, né? Eles estão no nível um pouco mais iniciante, talvez. Como que você vê esse mercado? Quero te fazer duas perguntas. Como que você vê esse mercado de coprodução, né, nos próximos anos? E segundo, o que você recomenda para quem está começando? bom, o mercado, cara, de coprodução,
ele é um mercado muito bom, mas é preciso que você tenha não só um conjunto de habilidades para fazer os lançamentos e tudo mais. Você precisa ter muito comprometimento com o expert, e o expert também tem que ter comprometimento com você. Esse é um ponto também que já dá para responder na segunda pergunta. O Vitor Damas, ele fala uma coisa que a gente sempre repete muito aqui, que você tem que andar com quem quer andar, caminhar com quem quer caminhar e correr com quem quer correr. A frase é Você tá com Eu acho que é mais ou menos isso que ele fala. mais ou menos isso. Se eu só fiz uma parafraseei aí, mas faltou alguma coisa, fico perdão, Vitor aí. Mas é mais ou menos isso. Então, quem está começando na coprodução, o ideal é que você também aborde os experts que estão começando. Porque, às vezes, vamos supor que você, né, quer fazer seu primeiro lançamento como coprodutor. Aí você consegue, sei lá, por um amigo ou alguma indicação, um cara que tem 100 mil seguidores, tem um engajamento maneiro e tal, e você vai fazer um lançamento com ele. Como você ainda é iniciante, você vai acabar cometendo alguns erros ou alguns vacilos por falta de experiência com um cara grande, entendeu? E aí tudo depende, né? Depende do resultado, depende do que aquele cara vai achar do trabalho que você prestou. Mas eu começaria com pessoas que têm uma audiência menor, que estão caminhando ali e você caminhando também. Porque se tiver algum produtor de conteúdo ouvindo aqui, para o produtor também não é negócio para ele fazer uma parceria com um coprodutor que está começando. E muitas vezes ele poderia estar com um coprodutor mais experiente, ganhar mais dinheiro, escalar mais o negócio dele e não perder tanto tempo. Quem eu ouvi falando isso foi numa aula do Ícaro lá no Novo Mercado. Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, mas também faz sentido. Então, alinhar com certos níveis mesmo. Então, se você está começando, comece com o especialista que está começando. Eu estou um pouquinho mais acima por causa de alguns resultados, então eu estou filtrando mais os experts. Até que vai chegar um momento que eu vou filtrar cada vez mais esses experts. Que hoje a gente recebe muito contato, né? Ah, eu quero lançar, ou tem uma ideia de um produto para começar a produzir conteúdo, a gente não fecha com essas pessoas. Só se for assim, o cara que é muito diferenciado, ou uma mulher, né, muito diferenciada, com um método muito bom, com uma coisa que não tem no mercado, que a gente olha e fala assim, putz, isso aqui a gente pode investir, que no longo prazo vai dar muito certo. Mas a gente tenta sempre trabalhar com coisas equiparadas aí. Então, eu estou lembrando de um exemplo aqui, Hamilton, só para finalizar. Claro, pô. Teve aquele influenciador, o Carlinhos Maia, que, putz, o cara tem mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, o pessoal chama de rei do Instagram. Alguém conseguiu o contato dele e fizeram um lançamento com ele e pensaram assim, pô, vou estourar de vender, né? Só que aí você olhar na página do cara, fui lá, olhei, a gente consegue ver se, né, com aqueles aplicativozinhos do Google ali, se tem pixel instalado na página do cara. E, pô, não tinha, bicho. O cara não instalou o pixel para poder fazer remarketing, fazer tráfego para o nível deste lançamento. Olha que mole, isso é básico para quem já tem uma certa experiência em lançamento. Isso custa, Então, é isso literalmente custa que milhões, aconteceu. saca? Puta, é É muito. uma puta cagada fazer isso. Eu não sabia dessa parada aí, não, mas é o que você falou, cara. Um cara no nível que ele tá, pegar uma pessoa inexperiente para tocar isso, ele vai dar um tiro no pé e, puta, qualquer outro grande player que de repente um dia chegar pro cara e falar, cara, vamos fazer um lançamento agora, esse cara já tá com um trauma tão grande que ele não vai querer, né? Com certeza. É fundamental isso, eu achei muito legal. Eu vi também numa live que tava o Ícaro, né? O Ícaro de Carvalho e o Sobral, eles falando juntos.
E eles comentaram sobre isso, né? Como é que se eu estou começando, né? Como é que eu faço? E é muito mais fácil você errar com o pequeno mesmo, né? Por quê? Porque é o que você falou, se você não tem experiência, é natural você errar. Você vai esquecer de um monte de coisa, você vai, na hora do vamos ver, você vai, é igual você está falando, você vai entrar num ringue que você não conhece. Você vai tomar porrada, você vai aprender, só que é muito numa escala menor, num ambiente de controle, saca? Não Com num ambiente. certeza. O que acontece? Se você entra, um cara inexperiente, entra num lançamento de um cara gigantesco, e qualquer coisa que você faz ou não faz, o resultado já ia acontecer. Então, a sua chance de aprender ali é menor, sacou? Então, se você constrói junto com alguém, eu acho que faz muito mais sentido e também você acelera o seu aprendizado. Eu tava vendo esses dias que aquele jogador de basquete, hoje é o melhor da atualidade, né? O LeBron James. Ele investe 1,5 milhão de dólares no corpo dele, comprando maquinário, comida, tudo que é de ponta para o cara ser foda e conseguir estender a carreira dele. E ele tem um cara que é o preparador físico dele, que eu não me lembro agora o nome do cara. Mas é a mesma coisa, você acabou de formar lá na faculdade de educação física. Aí você vai cuidar do físico do LeBron James, o cara que é o maior jogador da atualidade e o mais foda de todos. Você vai lesionar o cara, você vai fazer um monte de cagada e isso vai ficar queimado no mercado, bicho. Simplesmente isso vai acontecer. Então, se você formou ali numa faculdade de educação física, aí primeiro você vai para uma academia, de repente, de bairro ali, e depois você vai galgando aquilo ali, até chegar num nível de pegar um cara desse, é outra história. Mas isso, Felipe, eu vejo que assim, né, olhando hoje o mercado e principalmente a galera que está entrando nesse mercado digital, a ansiedade é muito grande, né, de resultado. As pessoas não. Eu já tive essa ansiedade aí também, você já teve, com certeza. É natural. Até porque as promessas são grandes. Bom, Né? Então o cara entra e fala, cara, você vai ganhar R$ 1.000 por dia. Você faz a conta, pô, R$ 1.000 por dia dá 30 mil no mês. Caralho. Aí você pega igual o exemplo aí do preparador físico. Um preparador físico, para ele ganhar 30 mil por mês, ele acho que nem tem como ele vender isso em horas, entendeu? Tem que trabalhar 24 horas em não sei quantas academias, ele não ganha. Então a ilusão disso é que faz com que as pessoas sejam ansiosas. E aí, dá para ganhar R$ 1.000 por dia? Lógico que dá até para ganhar mais. Não tem limites, na verdade. Só que tem um puta trabalho em cima disso. Então, eu sempre falo, eu conheço muitos casais, muitas pessoas que fizeram 7 dígitos, mas custou para eles casamento, família, saúde. Para mim, custou saúde, cara. Porra, eu cheguei a pesar 105 quilos, velho. Sacou? Eu estava muito acima do peso. Então, assim, quando você consegue alguns resultados, é natural, velho. Você tem que ceder numa parte para ganhar na outra. A que custo que você está disposto a colocar na mesa para conseguir aquele resultado? Então, um pouco de paciência, eu acho que também é fundamental para quem está começando aí. Se eu pudesse sugerir algo, um pouco de paciência. Vai num fluxo que te dê tranquilidade para trabalhar. Hoje, né, eu falo isso como pai também, né? Porque, porra, uma das coisas que eu mais curto é ficar com meu filho, né? O tempo que dá, eu fico com meu filho. Eu fico bastante tempo com ele todos os dias, né? Só que eu construí isso. Então não adianta chegar um amigo meu que é CLT, que trabalha de 8 às 18 e querer fazer isso em um mês. Não vai funcionar. Então você tem que ter essa preparação e eu acredito que o tempo também é um fator que ajuda muito, né? com certeza. Cara, para a gente finalizar aqui, quero primeiro também já deixar um agradecimento aqui a você, Felipe, né, por ter aceitado esse bate-papo, que, putz, para mim foi muito massa. E também agradecer a cada um que está vendo aqui no YouTube, né, e se inscreveu aqui no canal, ou ouvindo aqui nos canais de podcast, seja Tunes, Spotify, qualquer outro aí. Agradecer a presença até agora nesse momento. E como mensagem final, eu queria que você se despedisse também do pessoal e também deixasse aí pro pessoal como é que a galera que te segue, né, velho? Como que nego te acha aí, velho? Vamos lá. Primeiro que eu te agradecer, cara, pelo convite desse podcast aqui. Foi muito massa. Foi, pô, uma alegria poder dividir aqui um pouco dos bastidores, né, cara, assim, da nossa vida aqui, porque
muitos momentos a gente fica conjecturando, pensando em várias coisas e às vezes a gente está sozinho. Eu tenho muita sorte mesmo, sou muito abençoado por Deus de ter a minha esposa junto comigo, de ter a Michelle, porque essa jornada ela fica muito mais tranquila quando a gente tá em dupla do que quando você tá sozinho, né. Então, pô, isso é sensacional para mim. E, cara, para deixar aí uma mensagem final, assim, é que o mercado de marketing digital, ele é um excelente mercado. A barreira de entrada dele não é gigantesca, igual se você quiser ser um médico, se você quiser ser um advogado. Você não precisa ser formado, não precisa de faculdade, né, no marketing digital. Você precisa de ter comprometimento, estudar sempre, porque tudo muda muito rápido. Pô, você precisa de resultado também, porque não adianta só falar que sabe fazer, mas os resultados comprovam aquilo que você sabe fazer. Então isso é super importante. Essa questão da paciência e pensar no longo prazo, na minha visão, é mais importante ainda, porque às vezes a gente quer fazer um 6 em 7, quer fazer um 7 em 7 de um ano para o outro, mas tem uma construção pessoal, de desenvolvimento pessoal mesmo, de trabalho, de habilidades técnicas, de, enfim, algumas habilidades ali que estão em torno da gente também. Então, essa é a minha, essa é a minha mensagem, para realmente ter paciência, Show. E como porque é que a galera o te acha? resultado vem. Cara, você me acha lá no Instagram, é Felipe SR Filippe, S de Santos e R de Rocha. Então, sempre estou produzindo conteúdo lá. Em breve farei algum lançamento, enfim, nesse esquema aí de coprodução. Tô ansioso, hein, moleque, Então, pra isso. Não só tô vamos para ansioso, cima. não só tô ansioso, como tô pentelhando você para isso, né? Com certeza, você é uma das pessoas que, pô, me dá muito incentivo para fazer isso aí. Porque, cara, é assim, né? A gente sempre vai cuidando do lançamento dos outros e tal, e o nosso vai ficando, mas vai sair, se Deus quiser. Tô tendo muita ajuda e muito apoio da Michelle aqui, da galera da equipe. Show. Obrigado, então, cara. Manda um beijo para mim aí. E obrigado a cada um de vocês aí que assistiu até o Tamo final junto. do podcast, que ouviu aí nas plataformas de podcast aí também. E não se esqueça de se inscrever no canal. De novo, vou falar isso, se inscreve aqui no canal se você está no YouTube. Se você está aí nas plataformas de podcast, assina esse canal aqui. E, como sempre, eu digo para você, vamos com tudo. Valeu, grande abraço.